Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu havia dito anteriormente, eu vou estar dando início à leitura do conto que dá título a esse livro que saiu pela Carambaia, do Liu Xin, que é o Diário de um Louco e Contos Completos desse escritor tão importante da literatura chinesa moderna, vanguardista do movimento cultural modernista chinês. Diário de um Louco. Vamos lá. Durante o ginásio, fui amigo de dois irmãos cujos nomes oculto aqui. Perdemos contato depois de muitos anos. Dias atrás, fui informado de que um dos irmãos estava gravemente doente e, acontecendo de eu estar no caminho para minha terra natal, decidi mudar o trajeto para lhes fazer uma visita. Encontrei apenas o irmão mais velho, o qual me disse que era o mais novo quem estivera enfermo. Disse-me ainda que agradecia por eu ter dado ao trabalho de fazer a longa viagem para ver o irmão, mas que este já tinha se recuperado e aguardava em certo lugar por certo cargo público. Riu-se, então, e me mostrou 2 volumes do diário do irmão, dizendo que se podia ver por meio deles os sintomas da doença, não sendo de modo nenhum impróprio que um velho amigo o lesse. Vê-se logo que o irmão sofreu de uma espécie de delírio persecutório. O texto é extremamente confuso, incoerente, além de absurdo. Não havendo datas, só pude inferir que o material não foi escrito de uma vez, por causa da variação da tonalidade da tinta e do estilo da caligrafia. Não obstante, há alguma lógica no texto. O trecho apresentado abaixo servirá de objeto de investigação médica. Publico este diário sem corrigir nenhum dos erros cometidos pelo autor. As únicas alterações feitas foram os nomes dos indivíduos citados, mesmo sendo eles apenas gente da roça, desconhecidos e de pouca importância. O título, escolhido pelo próprio autor depois de recuperado, foi mantido: 2 de abril do 7º ano da República. A lua está linda nesta noite. Fazia mais de 30 anos que eu não a via. Agora, só de vê-la, já me sinto revigorado. De repente, percebo que os últimos 30 e tantos anos foram confusos, obscuros. Preciso tomar cuidado. E por que o cachorro da família Tsao estava olhando tanto para mim? Tenho razão para estar com medo. Parte 2. Nenhuma lua hoje. Sei que isso é mau sinal. Quando, com o cuidado, saí de casa pela manhã, o velho Sr. Tsao tinha um olhar estranho. Era como se estivesse com medo de mim, como se quisesse me fazer mal. Outras 7 ou 8 pessoas estavam cochichando sobre mim. Estavam com medo de que eu as visse. Mas não eram apenas elas. Todos na rua se comportavam da mesma forma. Dentre eles, aquele que era mais agressivo ria para mim. Tremi dos pés à cabeça. Eu sabia o que eles estavam tramando e que tudo já estava arranjado. Mas eu não tenho medo nenhum. Continuei no meu caminho, mais à frente, um grupo de crianças também estava falando de mim, pálidas, como o velho Sr. Tsao. E eu pensava: o que é que essas crianças têm contra mim? Por que essa cara? Não aguentei mais e gritei: o que é que vocês estão falando aí? E elas saíram correndo. Fico pensando: o que é que o velho Sr. Tsao ou o povo da rua teriam contra mim? Só o que consigo lembrar é que 20 anos atrás pisei no caderno de registros históricos do velho senhor antigo. Ele ficou furioso. O velho do Sr. Tsao não o conhece, mas deve ter ouvido falar do que eu fiz e então, revoltado, deve ter decidido fazer justiça contra mim junto ao todo o povo da rua. Mas e as crianças? Elas nem tinham nascido. Por que é que elas estavam olhando de um modo estranho para mim, como se estivessem com medo ou talvez como se quisessem me fazer mal? Isso realmente me assusta, confunde e entristece. Mas é claro, foram os pais delas que lhes ensinaram essas coisas. Parte 3. Não consigo mais dormir à noite. É só por meio do estudo que podemos entender as coisas. Algumas daquelas pessoas foram submetidas à canga, pelo magistrado. Outras foram esbofeteadas pelos nobres, alguns homens tiveram suas esposas atacadas por oficiais.
Muitos são filhos e filhas de pais que foram levados a cometer suicídio pelos seus credores. Mesmo em situações como essas, seus rostos não mostravam o pavor e a ferocidade de ontem. O mais estranho foi aquela mulher ontem na rua batendo no filho, dizendo: Moleque, quero te morder de raiva. Mas ela estava olhando para mim enquanto falava. Não pude esconder meu espanto. E a gente medonha em volta gargalhava. Então o velho Chen 5 veio correndo e me arrastou para casa. Todos em casa fingiram não me conhecer. A expressão em seus rostos era como a dos outros. Eles me trancaram no escritório como se eu fosse uma galinha confinada num galinheiro. Quanto mais eu pensava a respeito do que aconteceu, menos eu entendia. Há alguns dias, um fazendeiro da vila do Filho do Lobo veio nos contar da fome que estava ocorrendo. Ele disse ao meu irmão que um facínora foi espancado até a morte pelo povo. Depois, alguns arrancaram-lhe o coração e o fígado para fritá-los e comê-los, e assim alimentar a própria coragem. Quando abri a boca para dizer alguma coisa, o fazendeiro e o meu irmão olharam para mim. Hoje, finalmente percebi que me olhavam com a mesma expressão das pessoas lá fora. Fico todo arrepiado só de lembrar. Eles são canibais. Não há nenhuma garantia de que não vão me comer também. Isso tudo são sinais. A mulher dizendo quero te morder, o sorriso daquela gente de dentes afiados e rosto selvagem, as palavras daquele fazendeiro dias atrás. Posso sentir o veneno nas suas palavras. As ameaças escondidas atrás de seus sorrisos. Seus dentes são brancos e afiados, dentes de canibais. Penso o seguinte: não sou um facínora, mas não sei o que vai acontecer, considerando que pisei no caderno de registros históricos da família antigo. Não tenho como saber o que eles estão pensando. Além disso, assim que eles deixam de gostar de alguém, eles o chamam de facínora. Ainda me lembro de quando meu irmão me ensinava redação. Quando eu conseguia apontar erros em uma pessoa boa, ele sublinhava o trecho em sinal de aprovação e me elogiava, não importando o quão boa a pessoa em questão fosse. E se eu conseguisse justificar a conduta de uma pessoa má, ele dizia em tom de deboche que eu era um gênio extraordinário. Como é que eu posso saber o que essa gente pensa? E ainda mais numa situação como esta, em que estão querendo carne humana. É só por meio do estudo que podemos entender as coisas. Ainda lembro, embora não muito claramente, que o hábito de comer gente vem desde a antiguidade. Abri um livro de história para conferir, mas nele não havia datas. Em vez disso, li em todas as páginas a ladainha: amor, justiça, moral. Amor, justiça, moral. Li com atenção noite adentro, e eu já não conseguia dormir, e finalmente comecei a identificar pequenos caracteres entre as linhas do texto. Por todo o livro estavam escritas duas palavras: como a gente. Todos aqueles caracteres do livro e todas as palavras que o fazendeiro disse me encaravam agressivos e riam de mim. E eu não sou humano? Eles querem minha carne. Parte 4. Era de manhã e eu estava sentado em silêncio. Então o velho Chen 5 trouxe a comida, uma tigela com vegetais, outra com peixe. Os olhos do peixe eram brancos e duros, a boca aberta, igual aos canibais da vila. Comi alguns pedaços. A carne era macia e delicada, e eu não sabia mais se era peixe ou gente. Vomitei tudo. Então eu disse: Velho 5, diga ao meu irmão que eu estou ficando sufocado aqui dentro e quero ir para um jardim dar uma caminhada. O 5 não respondeu e saiu. Depois de um tempo veio abrir a porta. Não saí do lugar. Só esperei para ver o que eles queriam fazer comigo, já sabendo que não pretendiam me soltar. Eu estava certo. Meu irmão entrou lentamente, trazendo consigo um velho em cujos olhos vi um brilho assassino que ele tentava esconder mantendo a cabeça baixa e me olhando de soslaio, de trás com seus óculos. Meu irmão disse: Você está com uma aparência boa hoje. Sim, respondi. Meu irmão continuou: Hoje pedi ao Dr. He que examine você. Está bem, respondi. Como se eu não soubesse que aquele velho era um carrasco disfarçado. Com o pretexto de medir o meu pulso, ele veio ver se eu estava gordo ou magro, já esperando um pedaço da minha carne como pagamento. Eu não estava com medo. Eu não como carne humana, mas tenho mais coragem do que eles. Mostrei-lhe meus punhos e esperei para ver o que ele faria. O velho se sentou, fechou os olhos, mediu meu pulso por um bom tempo e ficou em silêncio por um instante. Então abriu seus olhos demoníacos e disse: Não pense demais. Descanse bastante, coma direito por mais uns dias e vai ficar tudo bem.
Não pense demais, descanse bastante, coma direito, pois assim eles vão ter mais carne para comer. Como isso pode ser bom para mim? Como é que tudo vai ficar bem? Essa gente quer carne humana, mas não quer chamar atenção. Os covardes querem fazer tudo escondidos. Assim, me matam de rir. Pois eu não aguentei mais e comecei a rir em voz alta. Foi ótimo. E eu sabia que a minha risada vinha cheia de coragem e justiça, virtudes que fizeram empalidecer o meu irmão e o velho. Mas o fato de eu ter coragem só os incentivava ainda mais a comer minha carne. Assim, eles mesmos podem absorver minha coragem. O velho saiu pela porta, deu uns passos e então disse em voz baixa ao meu irmão: Coma logo. Meu irmão assentiu com a cabeça. Até você? Parece inacreditável, mas é verdade. O meu irmão também é um dos canibais que estão atrás de minha carne. Canibal é meu próprio irmão. Sou irmão de um canibal. Sou vítima dos canibais e ainda por cima sou irmão de um canibal. Parte 5. Andei refletindo nesses últimos dias. Mesmo que o velho seja de fato um médico e não um carrasco, ele ainda assim é um canibal. Em não sei o que de matéria médica, Li Chen, o guru deles, defendeu claramente que se pode fritar e comer carne humana. Então como é que esse velho pode negar que seja do bando? Não estou sendo injusto com meu irmão. Ele mesmo me disse, nos dias em que me ensinava os clássicos, que em tempos de escassez era possível trocar os próprios filhos por outras crianças para comê-las. Em outra ocasião, ao mencionar um sujeito mau, ele disse que aquela pessoa não só tinha de ser morta, como também deveria ter sua carne devorada e sua pele usada como lençol. Eu ainda era uma criança. Eu ainda era uma criança quando ouvi essas palavras. Meu coração disparou com o medo de que senti. Meu irmão também não ficou surpreso quando ouviu anteontem um fazendeiro da vila do Filho do Lobo falar sobre comer o coração e o fígado do facinor. Inclusive, assentiu o tempo todo com a cabeça. Logo se vê que sua crueldade continua inalterada. Se é possível trocar os filhos para comê-los, então tudo é negociável e qualquer ser humano pode ser comido. Pois sempre fiquei confuso ao ouvir suas lições de moral. Agora sei que, quando ele fala em moral, sua boca está suja de gordura humana e sua mente obcecada pelo canibalismo. Parte 6. Tudo escuro. Não sei se é dia ou noite. O cão da família Tsao começou a latir de novo. Feroz como um leão, tímido como um coelho, sagaz como uma raposa. Parte 7. Eu sei o que eles estão pensando. Não estão dispostos a vir me matar de uma vez, nem ousariam fazer isso. Eles têm medo de atrair má sorte. Por isso, conspiram juntos. Criaram uma armadilha para me induzir a cometer suicídio. Vendo a cara das pessoas na rua nesses últimos dias e observando a conduta do meu irmão recentemente, descobri quase tudo o que estão tramando. O melhor seria se eu amarrasse o cinto da viga no telhado e me enforcasse com ele. Eles não só evitariam a acusação de assassinato, como teriam atendido ao desejo de seu coração sem manchar as mãos com meu sangue. Eles iriam chorar tomados de uma enorme alegria, e se, em vez disso, eu morrer magro de depressão, eles não vão achar ruim. Eles só comem carniça. Lembro que li num livro algo sobre um tal de hiena, um bicho muito feio e frequentemente carniceiro. É capaz de engolir até mesmo os ossos grandes depois de despedaçá-los com os dentes. É assustador pensar nisso. A hiena é parente do lobo, e o lobo é da família dos cães. Anteontem percebi que o cachorro da família Tsao estava olhando para mim. Ele também foi cooptado. Esse velho pensa que pode me enganar olhando para o chão desse jeito. O mais lamentável é ver meu irmão. Como é possível que ele não tenha medo que conspire com os outros canibais para me comer? Ele também é humano. Será que é porque é um costume que vem de muito tempo atrás? Ele não vê que é errado, ou talvez ele consiga fazer o mal conscientemente porque já perdeu toda a sensibilidade. Eu amaldiçoo os canibais, a começar pelo meu irmão. Mas se for para converter os canibais, tenho que começar pelo meu irmão. Parte 8. Estas são verdades que eles já deveriam conhecer há muito tempo. De repente, veio um jovem de cerca de 20 anos. Não pude ver claramente o seu rosto. Ele assentiu com a cabeça para mim, sorrindo, um sorriso um tanto falso. Eu lhe perguntei: É certo comer carne de gente? Ainda sorrindo, ele disse: Agora não há seca nem fome. Quem é que vai comer gente? Então percebi de imediato que ele era um deles. Ele também gosta de carne humana. Fui tomado de uma enorme coragem e insisti a lhe perguntar: É certo?
Mas por que é que você está perguntando isso? Você é muito engraçado. O tempo está muito bom hoje. Está muito bom mesmo. E a luz está muito bonita, mas eu quero saber, é certo? Ele não pareceu estar gostando daquilo. Respondeu meio hesitante. Não. Não é certo? E como é que continuam comendo? Mas que conversa é essa? Que conversa é essa? Na vila do filho do lobo estão comendo gente agora mesmo. E está escrito em todos os livros e com tinta vermelha. O rosto dele mudou. Ficou branco como papel. Talvez isso aconteça, mas sempre foi assim. Sempre foi ter sido assim? Quer dizer que é certo? Não quero mais falar disso. E você também não devia. Você é quem está errado de tocar nesse assunto. Pulei da cadeira e olhei em volta. Ele tinha sumido. Eu estava ensopado de suor. Aquele homem era muito mais novo do que meu irmão e já era um deles. Com certeza, foi ensinado pelos pais sobre canibalismo. E ele mesmo já deve ter ensinado aos seus próprios filhos. Por isso, até as crianças olham para mim com voracidade. Parte 9. Ao mesmo tempo que eles querem carne humana, também têm medo de serem devorados. Todos se entreolham com total desconfiança. Se pelo menos eles fossem capazes de abandonar esse pensamento e simplesmente viver em paz, andar, comer, dormir, essas pessoas seriam melhores. É só dar um passo. Mas todos eles, pais e filhos, irmãos e irmãs, marido e mulher, professores e alunos, inimigos e até mesmo os desconhecidos, todos estão conspirando juntos. Todos se encorajando uns aos outros e ao mesmo tempo constrangendo uns aos outros. Eles não dariam esse passo nem mortos. Parte 10. Bem cedo de manhã, fui atrás do meu irmão. Eu o vi de pé em frente ao portão do lado de fora olhando para o céu. Eu me aproximei dele, bloqueando o portão. Ele disse muito calma e amigavelmente: Irmão, quero lhe dizer uma coisa. Fale. Ele olhou para mim e assentiu com a cabeça. Não sei bem por onde começar. Irmão, originalmente os selvagens comiam carne humana, mas logo alguns abandonaram o canibalismo porque o pensamento deles mudou. Estavam determinados a ser melhores, então tornaram humanos, humanos de verdade. Mas alguns continuaram a comer gente. Estão no mesmo nível de insetos. Alguns deles se transformaram em peixes, pássaros, macacos e chegarem a ser humanos. Mas alguns não quiseram melhorar e são insetos até hoje. Qualquer pessoa que coma carne humana deveria se envergonhar diante de uma pessoa que não come. Uma vergonha ainda muito maior do que a de que insetos sentiriam diante de um macaco. Há uma distância muito grande entre as duas coisas. Itzia cozinhou o próprio filho para os tiranos, Die e Tsu. Isso vem acontecendo desde sempre. Todo mundo sabe. Pratica-se o canibalismo desde a separação do céu e da terra por Pangu e até Ia, desde os tempos de Ia até Shutlin, desde os dias em que comeram Shutlin até a morte daquele homem na vila do filho do lobo. E na cidade, no ano passado, um tuberculoso molhou seu pão no sangue de um condenado e comeu. Sei que não há nada que você possa fazer sozinho se eles decidirem me comer. Mas por que você tem que se juntar a eles? O que canibais não são capazes de fazer? Eles podem me comer, comer você, podem até comer uns aos outros. Mas tudo o que precisamos fazer é dar um passo. Se decidirmos mudar uma vez por todas, poderemos viver em paz. Sei que isso tem sido feito desde sempre, mas hoje podemos ser melhores. Diga não. Irmão, eu acredito que você consegue. Anteontem um fazendeiro pediu para que você diminuísse o preço do aluguel e você disse não. Quando comecei a falar, ele sorriu, como se zombasse de mim. Depois sua expressão mudou. Havia violência nela. E quando eu expus os segredos deles, seu rosto ficou pálido. Do lado de fora, se formou um grupo de gente. O velho Sr. Tsao e seu cachorro também estavam no meio, esticando o pescoço para olhar para dentro. Eu não conseguia reconhecer o rosto de alguns. Era como se estivessem cobertos por um pano. Alguns, como antes, tinham uma aparência terrível, os dentes afiados, mordiam os lábios e sorriam. Eu sabia que eles eram um bando, que comiam carne humana, mas também sabia que eles estavam divididos. Uns pensavam que o canibalismo sempre tinha existido e que não havia razão para comer gente. Outros sabiam que era errado, mas comiam do mesmo jeito, ao mesmo tempo que tinham medo de serem descobertos. Foi por isso que, ao ouvirem as minhas palavras, ficaram furiosos, mas disfarçaram a raiva com um sorriso amarelo. Dessa vez até meu irmão ficou irado e gritou:
Saiam daqui! Que graça tem ver um louco! Naquele momento, eu entendi melhor a estratégia deles. Não iriam mudar. Pelo contrário, decidiram me rotular como louco. Quando comerem minha carne, não só vão sofrer nenhuma consequência, como vão inclusive receber aplausos. Aquela história de comer um homem mau que o fazendeiro contou traz exatamente essa ideia, é a receita deles. O velho Chen ficou furioso, mas não conseguiu me calar. Eu disse àquele bando: vocês podem mudar de verdade. Não há futuro para canibais nesse mundo, e se vocês não mudarem, vão acabar devorando uns aos outros. Mesmo que tenham muitos filhos, vocês serão eliminados pelas pessoas de verdade, caçados como lobos, esmagados como insetos. O velho Chen 5 dispersou a multidão. Meu irmão sumiu. O velho Chen me mandou voltar para o quarto. Tudo estava completamente escuro. As vigas do teto começaram a tremer sobre minha cabeça, tremeram e logo cresceram muito e se empilharam sobre mim. Eu não podia me mover porque o peso era enorme. Queriam me matar. Mas eu sabia que aquele peso era uma ilusão. Lutei até ficar coberto de suor. Ainda assim eu disse: vocês precisam mudar agora, mudar de verdade. Vocês precisam entender que não há futuro para canibais nesse mundo. Parte 11. Dias sem sol, porta trancada. 2 refeições por dia. Peguei os palitos e logo me lembrei do meu irmão. Entendi a razão da morte da minha irmã caçula. Ele é o culpado. Ainda posso vê-la. Ela era adorável. A coitadinha. Só tinha 4 anos. Minha mãe chorava e chorava, mesmo meu irmão ordenando que ela parasse. Aquele choro provavelmente o fazia sentir culpado. Afinal, ele deve ter comido a carne da minha irmã. E se ele ainda é capaz de se sentir culpado, meu irmão comeu a carne dela. Mas será que a minha mãe sabia disso? Nunca descobrirei. Provavelmente, ela sabia e achava que o canibalismo era correto, mesmo com todo o choro. Eu lembro uma vez, quando eu tinha 3 ou 4 anos, estava em frente da casa para tomar uma brisa. Então meu irmão veio e me disse que quando os pais estão doentes, os filhos devem cortar um pedaço da própria carne, cozê-la e dar para os pais comerem. É isso que uma boa pessoa faz. Minha mãe não o contrariou. Se se pode comer um pedaço de carne humana, então se pode comer uma pessoa inteira. É óbvio. Mesmo assim, dói muito só de lembrar de como minha mãe chorou pela minha irmã. Mas tudo isso é bizarro. Parte 12. Eu não aguento mais pensar nisso. Só agora entendo. Vivi esse tempo todo em um lugar que tem praticado canibalismo por 4.000 anos. Foi quando meu irmão estava administrando a casa onde minha irmã morreu. É possível que ele tenha colocado um pouco da carne dela na nossa comida. Talvez eu tenha comido a carne da minha irmã sem saber, e agora chegou minha hora. Mesmo que eu não soubesse o que estava acontecendo, tenho um currículo de 4.000 anos de prática de canibalismo. Agora, como posso encarar esses seres humanos de verdade nos olhos? Parte 13. Talvez existam crianças que ainda não comeram gente. Salvem as crianças. Abril de 1918. Pessoal, esse é o conto. Ficou bem extenso, mas perdão pela pronúncia dos nomes em chinês, que não tenho intimidade com o idioma, então talvez tenham sido lidos de maneira foneticamente equivocada. Mas esse é o conto que dá título ao livro. Para mim, uma grande alegoria daquele período que se estava vivendo. O texto é muito rico, tem detalhes, nuances, trabalho em primeira pessoa com toda a dramaticidade e essa questão da loucura e do fim que ele teve, qual o fim que ele teve afinal, e o que ele foi assumir depois também representa uma etapa dessa alegoria muito importante. Então fica aí o conto O Diário de um Louco, que dá título a esse livro, com todos os contos de Li Xin, que saiu pela editora Carambaia. É isso aí, galera. Abraço.